meus amigos, eu sou o Micael e esse é o canal A Verdade do Evangelho. E andei meio sumido por esses últimos tempos porque tive uma mudança, saí de um estado, vim para outro e estava sem espaço para poder gravar os vídeos. E ainda estou, mas à medida do possível eu vou gravando os vídeos e postando aqui para vocês. E continuo gravando os vídeos porque ainda não atingi o meu propósito. E qual é o meu propósito com esse canal? Mostrar o Evangelho bíblico como ele é. Mostrar que a base do Evangelho não é uma denominação em específico, não é uma doutrina humana em específico, mas a base do Evangelho de Jesus Cristo é o amor. No mundo em que nós vivemos, as pessoas, os seres humanos, eles dão muito crédito à posição, aos cargos, aos títulos que se dão, porque as pessoas querem ser exaltadas, elas querem ser grandes, elas querem ser reconhecidas pelos homens. Entretanto, Jesus não veio para nos fazer grandes, não veio para nos exaltar, não veio para que o nosso nome fosse soprado nas nações, para que todos nos conhecessem. Mas Jesus ele veio para nos tirar de uma situação perdida e sem esperança a qual o homem se encontrava. Jesus ele veio para nos mostrar o caminho, que ele é o caminho, e ele é a verdade, e ele é a vida. Embora os homens eles zelem por uma posição, por um cargo, por um título, não é isso que importa. A nossa passagem aqui nessa terra, ela é breve, ela é curta, e o que importa realmente é o lugar para onde nós estamos indo, o caminho que nós estamos seguindo. Se estamos passando pela porta estreita ou estamos passando pela porta larga. É isso que importa. Nós vemos no mundo em que vivemos pessoas que fazem de tudo para chamar a atenção, para poder serem vistos, serem notados, para poder o seu nome ser engrandecido. E não é esse o propósito do Evangelho, como nós já falamos aqui. O propósito do Evangelho é salvar o homem perdido e soprar o nome de Jesus Cristo, que é o Salvador. Porque ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E por amor ao seu próprio nome, por amor ao seu próprio ego, à sua própria posição, muitos homens eles deixam de seguir verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo, para darem ouvidos a líderes que muitas vezes são corruptos, quando na verdade nós devemos ouvir os líderes justos, mas devemos repudiar os corruptos. Isso não é de hoje, já de muito tempo existe isso. Quando vamos para João, capítulo de número 15, versículo de número 42, nós vemos isso acontecer nos tempos de Jesus. Porque a palavra diz, apesar de tudo, muitos dos principais das sinagogas, que eram os templos da época, creram nele, mas não o confessavam, por medo de serem expulsos das sinagogas. Porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ou seja, por amar muito mais a sua posição dentro da sinagoga, por amar muito mais o seu cargo dentro da igreja da época, do templo da época que se chamava sinagoga, eles não confessavam a Jesus, mesmo crendo nele. E muitos hoje se colocam na mesma posição. Muitos hoje acabam sabendo que que líderes erram, que líderes pecam, mas mesmo assim seguem o seu pecado e ocultam o seu pecado e não denunciam o seu pecado por medo de perder a sua posição dentro de um templo, dentro de uma denominação, dentro de uma sinagoga dos dias de hoje, vamos dizer assim. E a mensagem que eu quero deixar hoje com esse vídeo é que não importa a sua posição, o Evangelho não se trata de posição. Se formos para João, capítulo de número 13, nós vemos uma ocasião em que Jesus ele pega uma toalha, cinge-se com uma toalha e se põe a lavar os pés dos seus discípulos, querendo ali passar uma mensagem aos seus discípulos. Creio que essa passagem ela é bem conhecida de muitos de vocês, de muitos dos irmãos, mas é uma mensagem para se refletir, porque ele, sendo mestre, ele lavou os pés dos seus discípulos. E logo depois de terminar aquele ato, ele se assenta e ele pergunta aos seus discípulos e diz assim, entendeu o que eu fiz? Vocês entenderam o que eu fiz?
E depois ele diz assim: ora, se eu, e Jesus diz: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, façais vós também, laveis os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Se sabem essas coisas, muito bem-aventurados sois, se vocês fizerem, se vocês lavarem os pés uns dos outros, se vocês não se colocarem numa posição superior aos outros, mas estarem ali considerando o seu próximo como superior a si mesmo, mesmo estando numa posição elevada, como fez Jesus. A mensagem que estou passando é que Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, como Cristo vos amou. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Vou tentar voltar a gravar os vídeos, voltar a participar um pouco mais com o canal, para que juntos possamos aprender um pouco mais da palavra e do Evangelho de Jesus Cristo. Que a gente possa se lembrar de que quem buscou a morte de Cristo, quando ele veio à terra, foi justamente os fariseus e os doutores da lei, aqueles que estavam dentro das sinagogas e aqueles que achavam que sabiam de tudo. Não estou generalizando aqui, dizendo que todo líder é assim, mas estou dizendo que, como a Bíblia diz, como a palavra diz, muitos se têm feito inimigos da cruz de Cristo. Muitos têm negado a Jesus com as suas atitudes. E muitos líderes têm se levantado no meio cristão, sem ter um pingo de temor da palavra que está escrita para o nosso entendimento. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.